paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por até aqui as misericórdias dele ter sido renovada na minha vida e na vida da minha família, né? E quero agradecer por vocês, né, estarem aqui no meu canal, as pessoas que estão aqui inscritas e os que também não estão, às vezes que por um acaso vê os vídeos também, mas não estão inscritos, né? Se quiser estar se inscrevendo, vai nesse botão inscrever, né, de vermelho, depois clica no sininho, coloca todas, porque aí todas as vezes que tiver mensagem nova, vai aparecer aí a notificação do seu celular, né? E aí você vai estar podendo prestigiar a palavra de Deus, né? Porque eu acredito que nessa geração que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito sedentas da palavra de Deus, apesar de muitas pessoas não admitirem isso. Tem gente que não admite que precisa da palavra de Deus, mas nós necessitamos muito da presença de Deus, da palavra de Deus, né? E uma maneira que a gente tem de ter a presença de Deus conosco é ouvindo a palavra, lendo a palavra de Deus, né? Eu quero agradecer, então, né, igual eu falei, e pedir, né, os compartilhamentos, quem puder estar compartilhando, né, os vídeos, para que mais almas possam estar ouvindo a palavra de Deus. Eu quero estar lendo aqui, ó, no livro de João, capítulo 13, e o versículo de número 31, que fala assim, ó: quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Amém? Hoje, na parte da manhã, eu estava fazendo meu devocional e eu pude sentir, né, muito forte quando eu ouvi essa palavra, né? Porque no devocional que eu estava fazendo foi mencionado esse versículo. E eu nunca tinha reparado esse versículo, mas aí aqui, né, o Senhor, eu fazendo devocional, eu pude ouvir o devocional e eu senti tocada, né? Eu falei, como que essa palavra é bonita, esse versículo? Porque aqui quando fala, quando ele saiu, disse Jesus, isso aqui foi o discípulo Judas, que todo mundo sabe que Judas traiu, né, Jesus, e ele era o tesoureiro dali, tá? Ele que tomava conta do dinheiro, certo? Deles ali, de Jesus, que Jesus ganhava, porque Jesus saía com os discípulos e com a multidão. E por onde ele ia, ele conseguia. Tinha pessoas que davam oferta, né, para eles, assim. Então, assim, quem tomava conta era Judas, né? Então, ele tinha uma função muito, né, uma função, assim, né, de cuidar do dinheiro. Mas ele traiu Jesus. E nessa parte, quando fala, quando ele saiu, foi justamente Judas. Quando Judas saiu dali da presença de Jesus e dos discípulos ali, aí Jesus falou, agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, assim, hora nenhuma, quando Jesus estava ali, Jesus, é lógico que Jesus veio para nos salvar, ele veio também assim para ensinar, só que Jesus, a função de Jesus aqui nessa terra foi para nos salvar, porque a gente não era para estar aqui, se Jesus não tivesse vindo e morrido naquela cruz para nos salvar. Então, quando ele saiu, então assim, Jesus também veio aqui também para ensinar, para pregar, né? Só que assim, a função de Jesus nessa terra não foi vir aqui para mim exclusivamente aqui pregar o evangelho, não. É lógico que ele veio e fez isso, mas a função de Jesus aqui nessa terra foi para que nós pudéssemos ter a salvação, né? Então, o que ele falou? Que nesse momento foi que foi glorificado o Filho do Homem. Jesus foi glorificado nesse momento, a partir do momento que Jesus... Porque quando Judas saiu, Jesus já sabia, né, que ele ia trair ele, né? Jesus já sabia de tudo, né? Apesar de eu já mencionar aqui que Jesus, tudo que ele passou, Jesus passou em carne, porque Jesus, ele veio em carne e osso igual a gente, ele era, né? E aí quando Judas saiu, aí Jesus falou. Então assim, eu fiquei muito contente com essa palavra, porque eu falei assim, gente, como que Jesus no meio da adversidade, né? Porque imagina, a gente morrer naquela cruz, Jesus sabia tudo que ele ia passar e que não era fácil. Tanto é que Jesus sabia o que ele ia passar, que fala mais pra frente que Jesus, ele suou sangue, porque ele sabia o que ele ia passar. Mas mesmo assim, ele sentiu glorificado, ele se glorificou. Por quê?
porque assim, ele viu que ele ia ser glorificado, né? Quando fala o Filho do Homem foi glorificado, que é Jesus, e Deus ia ser glorificado nele, porque através dos feitos de Jesus, o que Jesus ia passar naquela cruz, Deus ia ser glorificado. Então, a gente fala assim, Jesus, ele se sentiu como se fosse assim, por mais que ele teve um pouco assim de temor, né, que ele sentiu, que ele até suou sangue depois, mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, né? Ele tinha certeza assim que, apesar que quando ele morreu na cruz, eu não sei se tem alguns irmãos que sabem, eu acredito que tem gente que saiba e tem gente que não. Quando Jesus foi morrer na cruz, quando ele passou aquele momento ali, aquele momento de morte ali, que ele ia morrer, Deus teve que se afastar dele. Por quê? Porque Deus é santo, né? E Jesus estava morrendo por nossos pecados, para a gente ser salvo. Então, naquele momento ali, Jesus passou tudo sozinho, naquele momento da morte ali da cruz, porque tinha que ser assim, né? Porque como Deus é santo, mas assim, ele tinha certeza que tudo, mesmo Deus não estando com ele, o Pai não estando com ele ali naquele momento, que ele ia ser glorificado e que Deus ia ser glorificado nele. Ele tinha isso, ele tinha essa certeza. Então, quando ele falou assim, ó lá, saiu, Judas saiu. Só que quando ele falou isso, os discípulos não entenderam. Não entenderam. Assim, aquilo que aconteceu, todo aquele evento que aconteceu, que foi a trajetória, né, que Jesus, antes de ir para a cruz e depois foi morto na cruz, os discípulos não entenderam nada, né? Então, assim, você vai ter adversidade, se você está passando por alguma adversidade, lembre-se que você tem Deus com você, que Jesus está com você. Às vezes, Deus, ele fica calado um pouco, ele não fala nada pra gente, e a gente se sente sozinho, assim como Jesus se sentiu sozinho naquela cruz. Mas depois, ele sabia que ele ia ser glorificado e que Deus ia ser glorificado nele. Entendeu? Então ele ficou contente com tudo que ele ia passar. Então, por mais adversidade que você esteja passando, glorifique a Deus, glorifique. Lembre dessa palavra e glorifique a Deus por mais difícil que esteja a situação, porque Deus vai estar do seu lado. Às vezes eu falo assim que Deus ele fica um pouco em silêncio, porque em certas situações Deus ele fica quieto, ele não quer falar com a gente. Ele fica quieto, ele deixa a gente passar por certas situações sozinho. Mas depois ele vem, né? E ele sempre vai estar conosco, ele vai estar conosco. Então, assim, essas palavras posso ter falado com vocês, né? Eu não sei se eu consegui, né, explicar, eu sempre, igual eu falo aqui, que eu tento explicar da maneira mais simples do mundo, para as pessoas entenderem, porque eu acho que o evangelho é assim. O evangelho tem que ser simples, ele tem que ser explicado simples. Jesus mesmo, ele explicava muitas coisas por parábolas. Por quê? Para as pessoas entenderem, né? Então, assim, o que esse versículo quer dizer é isso, é que a partir do momento que Judas saiu dali da presença deles, foi que Jesus foi glorificado. Né? Jesus se sentiu glorificado e ele sabia que Deus, o Pai, ia ser glorificado nele. Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.